Nietzsche não era um homem que se deixava seduzir pelas máscaras que a sociedade, a moral e as emoções humanas fabricam. Não. Nietzsche se despojou das aparências para ver o que realmente se escondia por trás de tudo. E se havia algo que ele não tolerava mais do que as mentiras suaves e doces, era a mentira disfarçada sob o rosto da mulher. Mas não entendamos mal Nietzsche. Ele não se referia à mulher como um ser inferior, nem como um mal absoluto. Longe disso, ele via a mulher como a representação mais perigosa de um poder que poucos homens compreendiam, o poder da manipulação emocional, da sedução, do controle sutil. Ao longo de sua vida, Nietzsche observou que a mulher, em sua forma mais primitiva, era um espelho da própria sociedade, uma sociedade que perpetuava mentiras e máscaras para ocultar seus verdadeiros desejos. Mas enquanto os homens lutavam abertamente com sua natureza, a mulher utilizava o disfarce perfeito, sua doçura, seu amor, sua beleza. Nietzsche a percebia como um ser capaz de esconder suas verdadeiras intenções por trás do mais superficial. No fundo, segundo ele, a mulher estava mais interessada na manipulação do homem do que em qualquer tipo de conexão autêntica. A visão de Zaratustra. Em Assim Falou Zaratustra, Nietzsche nos dá uma pista sobre sua visão das mulheres. Zaratustra, o personagem de sua criação, tem visões filosóficas profundas que exploram as paixões humanas, e as mulheres, como não poderia ser de outra forma, desempenham um papel fundamental em seus discursos. Não é coincidência que em muitos de seus escritos, a figura feminina se associa a uma natureza que move, atrai e depois manipula. A mulher, na concepção de Nietzsche, não é simplesmente uma musa ou um objeto de desejo. É, antes de tudo, um agente de poder. As mulheres, segundo Nietzsche, são as que verdadeiramente compreendem como jogar com as emoções humanas. Enquanto os homens buscam poder através da força ou da razão, elas o buscam através do vínculo emocional, da sedução que, embora possa parecer inocente, é uma forma de domínio. Deste modo, as mulheres não se conformam com simplesmente ser amadas. Não. O que buscam, consciente ou inconscientemente, é controlar a mente, o coração e a vontade dos homens. O jogo da sedução como poder. Nietzsche entendeu que o jogo da sedução não era simplesmente um jogo de atração física, mas uma complexa dança de poder emocional e psicológico. Em sua visão, as mulheres utilizavam seu papel socialmente aceito para criar uma fachada que ocultava sua verdadeira natureza. Aquelas que controlam não apenas através do físico, mas também mediante o jogo das emoções, das inseguranças e das expectativas sociais. Como, com essa aparente fragilidade, essa imagem de submissão e dependência, criavam um círculo vicioso no qual o homem, preso em sua própria necessidade de validação, se via sob o controle da mulher. Em suas observações, Nietzsche era um homem que não se deixava enganar por essa fachada. Enquanto os homens de seu tempo continuavam acreditando que o amor romântico, a devoção e a bondade feminina eram as pedras angulares de uma relação verdadeira, Nietzsche revelava o que se encontrava por trás dessas imagens. Em sua perspectiva filosófica, os homens eram vítimas de uma ilusão criada pelo atrativo emocional da mulher. Esta ilusão os impedia de ver o jogo sutil e profundo de manipulação emocional ao qual estavam sendo submetidos. A questão da liberdade. A pergunta que Nietzsche nunca deixou de fazer é: quem é mais livre realmente em uma relação? O homem que dá ou a mulher que recebe, mas sob suas próprias regras, manejando as emoções do homem, acendendo seu desejo e ao mesmo tempo deixando-o vulnerável diante de seus próprios impulsos? É um cenário sem saída para o homem, um lugar no qual a vontade de poder se vê distorcida e a verdadeira liberdade de ambos fica presa numa teia de expectativas irreais. As mulheres, na concepção de Nietzsche, são as autênticas portadoras do que ele chamava de vontade de poder, e seu domínio nem sempre é evidente nem direto. Muitas vezes se oculta sob a sedução sutil, sob o disfarce do doce, do amoroso, do maternal. Mas neste disfarce esconde a necessidade de controle, de moldar a realidade dos homens, de convertê-los em simples instrumentos de seus desejos e fantasias. Nietzsche desmantelou o mito da pureza feminina, revelando que as mulheres eram tão capazes de manipular o destino quanto qualquer outro ser humano. Com sua perspectiva incisiva, Nietzsche convidava os homens a se libertarem desta ilusão,
a deixarem de ser marionetes de uma ilusão emocional. O eterno retorno nas relações. Nietzsche também falava do eterno retorno, uma de suas ideias mais complexas e devastadoras. No contexto das relações com as mulheres, esta teoria se converte num espelho inquietante. O homem que cai nas armadilhas da sedução feminina está condenado a repetir uma e outra vez as mesmas dinâmicas, as mesmas expectativas, a mesma ilusão de amor que, no fundo, é simplesmente uma dança de poder e controle. O homem obcecado com o desejo de ser querido termina preso num ciclo interminável, retornando sempre à mesma armadilha sem poder escapar. Até onde pode chegar um homem que se encontra preso neste jogo emocional? Nietzsche não hesitou em dizê-lo com contundência. Se o homem não é capaz de sair de sua própria necessidade de validação, não apenas se destrói a si mesmo, mas também destrói sua capacidade de viver autenticamente. O homem que se submete ao poder emocional da mulher não só perde sua liberdade, mas renuncia à criação de seu próprio destino. Converte-se num prisioneiro de seus próprios desejos, num escravo da vontade alheia. A estratégia feminina. Neste processo, a mulher, sem necessidade de um ato de força, consegue o que muitos homens em sua época buscavam mediante a conquista física ou a luta política: domínio absoluto. Mas Nietzsche, longe de condenar a mulher, mais bem iluminava sua estratégia. A mulher, como ser de poder, não necessita da força bruta do homem. Ela não briga como ele, não usa violência física nem se enfrenta abertamente. Ela utiliza as armas mais sutis, as mais perigosas: a sedução, a manipulação dos sentimentos e a criação de inseguranças em seu interlocutor. Através dessas armas invisíveis, ela chega a ser a dominadora silenciosa, a que move as peças no tabuleiro sem ser vista, a que dirige sem ter que levantar a voz. As relações, segundo Nietzsche, não são um jogo de igualdade. Não o são na natureza das mulheres, que são as que conhecem os segredos do poder emocional, nem nos homens, que se entregam às ilusões que elas criam. O teatro das relações. As mulheres compreendem que o que mais atrai o homem não é seu corpo nem sua beleza superficial, mas sua capacidade de provocar essa necessidade insaciável de ser possuído, de ser dominado. O homem ansioso por demonstrar seu valor termina caindo na armadilha da validação, enquanto a mulher, sem esforço, maneja suas emoções como se fossem uma extensão de sua vontade. A relação se converte num teatro no qual ambos os atores representam um papel que não é o seu, mas que, no entanto, os define. Neste sentido, Nietzsche assinala que a mulher é a autêntica criadora da ilusão no homem. É ela quem consegue que o homem se sinta especial, único, desejado, mas ao mesmo tempo o mantém num estado constante de incerteza, de desejo não cumprido, de necessidade perpétua. Assim, o homem nunca chega a alcançar uma verdadeira liberdade emocional, porque sempre está buscando algo que lhe foi prometido, mas que nunca chega a obter em sua totalidade. Este ciclo de desejo, satisfação momentânea, frustração e retomada do desejo é o que Nietzsche observava como o verdadeiro rosto do poder feminino. E o pior de tudo é que este poder não só é usado para obter o que a mulher quer, mas também se emprega para moldar a vontade do homem, para fazê-lo perder o controle sobre si mesmo. O que à primeira vista pode parecer um jogo de amor é, na realidade, um jogo de controle, onde as emoções são as peças em jogo e a mente do homem, a vítima. A pergunta essencial que Nietzsche propõe é a seguinte: por que os homens se submetem a este jogo de poder, sendo tão conscientes das armadilhas nas quais caem? A resposta, desde sua perspectiva, reside na debilidade inerente à natureza humana. O homem, em sua constante busca de aprovação, de validação, de amor, é facilmente manipulado pelas forças invisíveis que a mulher maneja. Essas forças não se veem, não se tocam, mas são as que sutilmente tecem a teia de aranha emocional na qual o homem fica preso. Os segredos de Nietzsche para o homem. Nietzsche não acreditava em conselhos moralistas, nem em receitas para a felicidade sentimental, mas em seus textos deixou um caminho. O caminho do homem que quer se elevar acima de sua própria natureza fraca e condicionada. Porque o que Nietzsche está te dizendo, homem, se sabes lê-lo nas entrelinhas, é isto: se queres deixar de ser escravo emocional, deves te converter no dono de ti mesmo primeiro. Queres que uma mulher te suplique? Que se arraste emocionalmente por ti? Que tu sejas o centro de sua obsessão e não o contrário? Então Nietzsche te dá seus segredos.
Converte-te num ser perigoso, em alguém que destruiu a ilusão do amor romântico, que já não busca aprovação nem afeto, que matou dentro de si a necessidade de ser amado. Porque só quando não precisas de nada, querem te dar tudo. Segredo número 1. Elimine o mendigo de amor. Para Nietzsche, o maior erro do homem é viver faminto de amor. O homem que precisa ser querido, validado ou compreendido por uma mulher já é seu escravo. Nietzsche diria: não te aproximes de uma mulher esperando que te complete. Aproxima-te como quem já está completo e pode prescindir de tudo. Ela não pode dominar um homem que não a necessita. Por isso, a primeira forma de inverter a relação é deixar de pedir nada, de implorar atenção, afeto ou sexo. O verdadeiro senhor é o que pode partir sem olhar para trás. Queres ser irresistível? Aprende a ser indiferente à sua aprovação. O homem livre não é o que conquista muitas mulheres, mas o que não precisa conquistar nenhuma. E por isso, todas querem conquistá-lo. Segredo número 2. Seja inacessível e seu valor sobe. Nietzsche dizia: tudo o que é profundo ama o véu. A mulher não deseja o que pode ter, deseja o que lhe escapa. O homem que se desnuda emocionalmente, que se entrega muito cedo, que está disponível, perde automaticamente seu poder. Ela precisa que tu sejas um enigma. Não se trata de fingir, mas de te converteres em alguém tão focado em seu propósito, tão comprometido com sua vontade de poder, que ela não possa ocupar o centro de teu mundo. Ela deve lutar por um lugar em tua vida, não tu na dela. A indiferença calculada é mais erótica que o elogio contínuo. Nietzsche o sabia. O desejo nasce do abismo entre o que se quer e o que não se pode possuir completamente. Segredo número 3. Seja o super-homem, não súdito. O Übermensch, o super-homem nietzschiano, não é um playboy nem um sedutor. É alguém que transcendeu a moral dos fracos. Não age por culpa, nem por pena, nem por necessidade emocional. É livre. Ela não pode manipular emocionalmente alguém que não responde a chantagens sentimentais. O super-homem não teme ser julgado por ser frio, distante ou implacável. Ele não se desculpa por seu poder, e nisso reside sua atração. É uma rocha num mundo de homens moldáveis. Enquanto outros suplicam amor, ele impõe sua vontade e sua presença sem necessidade de levantar a voz. A mulher pode dominar homens bons, homens dóceis, homens que querem agradá-la, mas diante de um super-homem se rende, porque não pode controlá-lo e porque todas as mulheres querem aquele que não podem dominar. Segredo número 4. Domina seus impulsos e dominarás o jogo. Nietzsche nunca foi inimigo do desejo, mas o entendia como uma força que devia ser transcendida, não obedecida cegamente. O homem que se arrasta atrás de uma mulher movido pelo impulso sexual é um animal fraco, e a mulher o percebe. O desejo sem controle é o cheiro do escravo. Por isso, Nietzsche pregava o autocontrole como forma de poder. O homem que sabe conter seu desejo, que não se deixa arrastar pelo corpo dela, se converte numa ameaça. Ela não entende por que ele não cai, não compreende por que não reage como os demais, e essa intriga a enlouquece. Queres que te suplique? Então não te deites com ela quando espera. Não mostres interesse quando todos a olham. Não lhe sigas o jogo emocional. Corta o circuito de validação. Que ela sinta que tu não estás sedento de seu corpo, que tu não a desejas mais do que desejas teu próprio poder. Aí ela começa a se obcecar contigo. Segredo número 5. Faz de ti um universo, não uma opção. Nietzsche dizia que quem tem um porquê pode suportar qualquer como. A mulher deve ver que tua vida já tem um propósito sem ela, que tu já estás completo, já tens direção, já és poderoso sem companhia. Que estar contigo é um privilégio, não uma necessidade mútua. Os homens que vivem girando ao redor do amor são previsíveis. Os que giram ao redor de sua própria missão são ímãs. O que tem um caminho claro, uma vida que vibra com intensidade, uma visão que o consome, esse homem atrai porque não precisa seduzir. Converte-se numa força. Nietzsche te diz sem dizer: converte-te numa força da natureza e então a mulher que é caçadora de poder virá. Não poderás evitá-lo. Ela sentirá que tu és diferente, não porque sejas mais atraente, mas porque és inalcançável, e o que está além de seu controle se converte em sua obsessão. Conclusão. O homem que compreende Nietzsche não se apaixona por uma imagem, nem se submete a uma emoção. Converte-se num ser que impõe respeito, desejo e mistério. Já não joga com as regras femininas porque criou as suas próprias.
É fogo que não pede permissão para arder. Não seduz, arrasta. Não espera, provoca. E quando uma mulher se encontra com um homem assim, não tem outra opção senão se render, suplicar sua atenção ou desaparecer no esquecimento. Se esta mensagem te fez tremer a alma ou acendeu uma faísca que estava adormecida, então compreendeste que aqui não viemos para agradar ao mundo. Viemos para entendê-lo, dominá-lo e romper suas máscaras.